Atenção! Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre a história do personagem Guts, e nela contém várias coisas pesadas como abuso, traição e muito sofrimento. Caso você tenha gatilho em algumas dessas coisas, esteja avisado. O Guts nasceu de um cadáver, e em meio a uma poça de lama e sangue, ele foi visto por um bando de mercenários. Ao notar a criança, Cis, a amada de Gambino, que era o líder daquele bando, decidiu levá-lo com ele. Passando para avisar aqui que o real nome dessa mulher que, entre aspas, adotou o Guts é Shisu, e não Cis. Já acabei trocando esse nome por algum motivo, mas me dei um crédito, pois eu não tive tanto tempo para arquitetar esse roteiro como eu tenho nos outros. Enfim, fiquem com o restante do vídeo. E daí por diante, o menino Guts criou um laço com eles dois, vendo a Cis como uma figura materna e o Gambino como uma figura paterna. Aos 3 anos de idade, o Guts presencia a morte de Cis em sua frente, vendo ela morrer de uma doença. A visão do Guts sobre o Gambino era como um pai, mas não acho que isso era recíproco. Ele acaba colocando o garoto nas batalhas muito cedo, e sempre se referindo ao Guts como um fardo. Aos 9 anos de idade, depois de vencer uma batalha, ele acaba indo descansar em sua tenda. Aí, um dos mercenários do Gambino entra naquela tenda e abusa dele, e o próprio mercenário fala que foi o Gambino que havia vendido o garoto por uma noite. Esse fato iria desencadear uma cicatriz emocional que o Guts levaria para a vida toda. Algum tempo se passa e o Gambino fica incapacitado de lutar nas batalhas, e acaba enlouquecendo. Em uma noite, ele vai até a tenda do Guts, tentando matar ele, e acaba revelando que realmente havia vendido o Guts naquela noite há uns anos atrás. E numa tentativa de se defender, mesmo não querendo, o menino Guts acaba matando o Gambino. E com isso ele se despede da única figura que ele poderia chamar de um pai. Mesmo o Gambino sendo um extrema filha da puta, ele ainda considerava pra caramba o cara, tá ligado? Então, chegamos na adolescência do Guts, onde ele continuou a trabalhar como mercenário, porém estava sozinho devido a todos os acontecimentos. Ele não tinha mais visão sobre o futuro e parecia estar exausto o tempo todo, lutando apenas como um meio de sobrevivência. Mas ele era bastante habilidoso com a espada e acabou chamando a atenção do bando do Falcão. E com isso meio que ele foi recrutado para ser parte do bando. Ali ele pôde perceber que o mundo não era tão sujo como ele pensava. Ele via que as pessoas seguiam o Griff não por ter medo dele, mas sim porque através dele as pessoas poderiam realizar seus sonhos. E mais parecia uma família do que um bando de pessoas desconhecidas. Isso resultou nele se tornando um general, conseguindo também um melhor amigo e conhecendo até o seu futuro amor. Mas como nada na vida do Guts tem um certo final feliz, acontece o eclipse, aonde ele vê todos os seus companheiros morrerem de várias maneiras, e sua amada sendo violentada pelo seu melhor amigo. E é aqui que o real tema desse vídeo começa. Mas o que realmente seria essa filosofia do ódio? Bom, entre todos os sentimentos, o ódio sem dúvidas é o sentimento que mais chega perto da gente poder afirmar que talvez seja o que faz sentido. Afinal, odiar alguém não surge do nada, não é como um amor à primeira vista. A filosofia do ódio reside em você transformar toda a sua dor, ira e até mesmo o próprio ódio em combustível, assim como nos é mostrado ao decorrer do anime. Durante o eclipse, quando o Guts vê a sua amada sendo violentada pelo seu melhor amigo, o ódio dele é tão grande, mas tão grande, que ele acaba cortando parte do seu braço numa tentativa de impedir aquilo. Naquele momento, o seu ódio chegou ao ponto de ser muito maior do que a dor de cortar o próprio braço. Como uma frase citada no próprio mangá diz, o ódio é o lugar para onde o homem vai que não é capaz de suportar a tristeza. Na minha concepção, existem 2 casos de você vivenciar essa tal filosofia do ódio. O primeiro deles é uma perda significativa na sua vida,
seja alguma pessoa especial ou até mesmo outra coisa muito importante para você. O estresse de não saber lidar com isso pode acarretar em você se tornar alguém violento e bastante solitário com o tempo. O segundo caso é você ter esse sentimento desde moleque, porém sem um motivo específico. Desde pequeno você odeia a vida, você se odeia, você odeia o mundo e etc. Só que diferente do primeiro, como você não tem um motivo aparente, esse sentimento pode facilmente desaparecer entre a sua transição de criança para adulto. A síndrome de Berserk é uma condição cultural ligada ao povo viking, ou nórdico, como você prefere chamar. Quem a possuía dizia sofrer de grandes surtos de fúria. Isso ocorreu principalmente em situações de batalhas, mas também podia ocorrer quando estavam envolvidas em trabalho intensivo em mão de obra. Datando até o século IX, os guerreiros noruegueses Berserk foram supostamente capazes de realizar feitos de força sobre-humanos, quase aparentemente impossíveis. Bom, essa síndrome é bem discutida entre os psicólogos e algumas pessoas que estudam a mente humana até nos dias de hoje. E aparentemente não há relatos de pessoas que sofram com isso por aí. Mas eu achei bem interessante e quis abordar um pouco nesse vídeo. Aplicar essa filosofia na sua vida não é necessariamente ruim, para você notar isso sozinho. Mas como eu disse, você te torna alguém solitário. Mas isso realmente importa quando você já perdeu alguém ou algo que você precisava que estivesse ali com você, mas não está mais? Uma curiosidade minha é que eu lutei karatê por longos anos na minha vida, desde criança. E na minha adolescência, quando eu participava de várias competições, eu meio que usava o meu ódio e a minha raiva como combustível. Sempre fui uma criança solitária, constantemente zoado por crianças mais velhas, e então eu tinha combustível de sobra para usar numa luta. A sensação era realmente libertadora de eu poder tirar todo aquele peso do meu peito em poucos minutos de trocação de socos, se é que você me entende. Mas em alguns casos eu realmente passava dos limites. E parecia até aqueles guris do Cobra Kai, tá ligado? Meio que não admitindo perder e etc. O real problema disso tudo é que o ódio é basicamente parecido com o câncer. Aparece aos poucos, mas quando você vai perceber, a sua situação tá bem ruim. E usar isso como motivação ou força para continuar também é bastante perigoso, pois você pode se tornar um sádico violento ou alguém cego pela fúria por não saber lidar com os traumas do passado. Bom, diferente dos outros vídeos, eu não vou falar uma frase final ou um recado final para te ajudar, já que eu permaneço nesse mesmo ciclo também. Eu não sei o que fazer para sair disso. Aquele ódio que eu sentia quando eu era pequeno, eu ainda sinto o mesmo ódio, a mesma fúria. E eu realmente não sei o motivo. São tantas as coisas que se passaram, tantas decepções, ilusões, coisas que me fizeram amadurecer, que são todas as coisas que eu realmente não sei o único motivo que me leva até aqui. Porém, o mangá de Berserk nos traz algo muito interessante. Pelo menos é o que eu pude perceber, já que eu nunca li esse mangá e apenas assisti o anime, mas eu prometo que eu vou ler, tá? Pelo que eu vi em alguns resumos do anime e também a análise da psicologia do Guts, ele meio que se torna alguém, não é que dá paz, mas uma pessoa que não vê mais prazer em luta. Ele reconhece que ele é muito mais do que um guerreiro, ele é um marido, ele é um líder. Ele é uma pessoa muito mais do que apenas um cara que está vivendo apenas para derramar sangue em campo de batalha. Com isso, é meio que como se o ódio dele fosse diminuindo, sabe? Naturalmente, mesmo passando por todas aquelas merdas que eu falei aqui nesse vídeo, já que eu acho que o Guts é o personagem de anime que mais sofreu na minha concepção. Mesmo assim, ele lida com tudo isso de cabeça erguida. Então, talvez a gente pode pegar esse exemplo desse personagem tão melodramático, se é que eu posso chamar assim, seguir de cabeça erguida e aceitar que naturalmente esse sentimento pode ir embora. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, não se esqueça disso, pois isso me ajuda demais. E até a próxima, guys.